porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Então não sou eu que sou a fonte. Eu recebi do Senhor. Isso é importante enfatizar, porque precisamos entender que as coisas não vêm de nós. Não somos nós que realizamos. Ainda que Deus tenha nos dado talento, chamado, ministério, Ele sempre será a fonte. Sempre vai vir dEle. O Espírito vem dEle. A capacitação vem dEle. A inspiração vem dEle. O dom vem dEle. O talento vem dEle. O ministério vem dEle. A igreja é dEle. Tudo vem dEle. Eu só recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Que o Senhor Jesus, não é qualquer um, não foi o Renan, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse. Não, isso aí foi para o 1:24, 11:24. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A pergunta que eu gostaria de fazer hoje é: qual a memória que as pessoas têm ao seu respeito? Quando falam o seu nome, o que vem à mente das pessoas? Que tipo de imagem, que tipo de recordação as pessoas têm ao seu respeito? Pastor, a recordação que as pessoas têm ao meu respeito é que antes eu era uma grande mulher de Deus. Antes eu fazia coisas incríveis. Quando eu orava, pastor, tinha que ver. Quando eu estava à frente, quando eu trabalhava, naquela época, mas por que antes? Por que quando? Por que você era? O que ocorreu para que esse estado em que você vivia paralisasse? Qual foi o fato? Qual foi o problema? Até quando você vai continuar uma pessoa depressiva? Um desistente? Uma pessoa que parou, que fugiu, que abandonou por causa de uma decepção, de uma frustração, de uma perseguição, de uma luta, de uma dificuldade. A grande questão é: será que um momento de fracasso vai definir toda uma história que você já viveu em Cristo?
Pastor, porque o senhor não sabe a dor. E como foi difícil. Eu imagino. E não estou aqui para minimizar a sua dor. A minha palavra não é nesse sentido. A minha palavra é: será que o que as pessoas vão ter na memória sobre o teu respeito é que você parou devido a um problema que aconteceu? Que você é uma pessoa que desistiu do chamado no meio do caminho porque alguém te traiu? Será que um fato ele tem o poder de definir toda uma história que Deus escreveu para você? Ou na verdade redefinir? Porque o que Deus escreveu não é isso. Eu estou falando isso porque cada dia mais pessoas têm abandonado o barco. Cada dia mais pessoas estão lavando redes, têm deixado os instrumentos, talento, vocação, chamado, ministério, famílias. Será que o que vai te definir foi um momento de dor? Será que você vai permitir que esse quarto te aprisione? Que esse luto, que essa perda, que esse divórcio, que essas pessoas que falaram mal de você, será que é isso? É isso que você gostaria? Será que é isso que o Senhor gostaria? Que quando olhasse para você, lembrasse de uma pessoa que já foi, que era, mas, pastor, eu até falo isso no Senhor, porque o Senhor permitiu, Pai, eu passar por isso. Eu sou um pastor e o Senhor permite que eu passe por isso. Mas o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, eu sou um pastor, mas o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, mas eu sou um ministro do altar, mas o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, mas eu sou um líder, mas o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, mas eu sou uma escolhida, mas o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Eu acho lindo porque Paulo ele faz questão de mostrar que não foi um simples homem, ele fala o Senhor. Quando ele fala o Senhor, ele está falando assim, o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, aquele que governa tudo, ele, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ele passou por isso, sendo Deus, sendo filho unigênito do Pai, ele passou por traição. Sendo filho unigênito do Pai, sofreu abandono dos discípulos. Sendo aquele que fazia milagres, quando as pessoas deveriam escolher Jesus, falam, crucifica-o, ele deve morrer. Eu estou enfatizando isso para que os irmãos entendam. Se Jesus, sendo o Senhor, passou por isso, por que nós achamos que a nossa caminhada com Jesus vai ser com facilidade? Ah, pastor, mas aí eu tenho essa dificuldade, porque caminhar com Jesus tem dificuldade. Não, toda caminhada tem dificuldade, com ou sem Jesus. A diferença é que quando eu estou com Ele, na verdade Ele está comigo. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Porque não existe, o problema não está com Jesus. Isso acontece com todos. A chuva vem para todos. Aqueles que têm a casa na rocha, aqueles que têm casa na areia. A chuva vem para todos. Se o Senhor Jesus, sendo todo poderoso, passou por isso, por que
nós estamos parando quando passamos por isso? Por que estamos desistindo quando passamos por isso? Por que estamos entregando os pontos quando passamos por isso? Sim, vamos passar pelo dia mal, irmãos. Infelizmente, não é a palavra profética que eu estou liberando, mas a coisa da vida. Infelizmente, vai ter luto na sua casa. Infelizmente, a enfermidade vai bater na sua porta, na minha, nossa porta. Infelizmente, algumas portas serão fechadas para a gente. Infelizmente, algumas pessoas vão falar mal de nós. Outras vão inventar calúnias, difamação. Pessoas que andam, comem na mesa conosco, vão nos apunhalar por trás. Isso vai acontecer. Mas agora, até quando você vai permitir que tais eventos definam quem você é em Deus? Paulo está falando de levar Jesus à memória, mas ele começa dizendo assim, ó, a memória que eu tenho de Jesus é que na noite em que ele foi traído. Pastor, eu não consigo entender. Eu oro. Eu quero viver em Deus milagres, poder, ousadia, vitórias, conquista, chamado. Quer viver isso, mas não quer atravessar deserto, como ele viveu. Quer ter poder, mas não quer viver tentação, perseguição. Ele sendo o filho unigênito do Pai, ele nos mostra que tudo isso é possível, viver autoridade, poder, glória, mas que também vão nos acompanhar desertos, lutas, provações. Mas ele fala, assim como eu venci o mundo, vocês vencerão também. Ele liberou essa palavra para nós. Ó, no mundo, filhos, vocês vão ter aflições, mas não desanime não, pelo contrário, tenha um ânimo bom, porque eu venci essas aflições, eu venci deserto, perseguição, traição, eu venci tudo isso, e melhor ainda, eu não só venci, vocês vencerão também. Foi ele, na noite em que Jesus foi traído, na noite, não foi durante o dia, foi à noite, porque o ladrão ele busca um momento aonde ele tem facilidade. O ladrão ele se movimenta em ambiente aonde precisa dificultar o reconhecimento dele. Bem, Saracuruna, Campos Elísio, Primavera está um pouco diferente, né? Está tendo até blitz deles agora. Mas normalmente o ladrão ele tem o costume de ir à noite. Quem já teve bicicleta roubada em casa, no seu quintal? A maioria das bicicletas, bombas, eram roubadas de noite. Por quê? Porque a noite dificulta que alguém o veja e o reconheça. O ladrão ele tem o costume de se movimentar quando ninguém está vendo. O sabotador, o usurpador, ele tem essa mania. Ele não trabalha às claras. O traidor, os traidores, eles gostam de trabalhar às escondidas. É por trás. Não fala na frente. Ele não fala na luz. Ele fala por trás. Ele trabalha por trás. O que é a noite, irmãos? Noite é escuridão. Inclusive, Gênesis vai tratar sobre isso. E o que é exatamente a escuridão? A escuridão é a ausência da luz. O que é a escuridão? A ausência.
é ausência de luz. O que define a escuridão não é um ser, é a ausência da luz. É a ausência dele que permite a escuridão acontecer. Então, por que acontecem as traições à noite? Por que o ladrão entra à noite? Porque na maioria das vezes, na maioria dos casos, somos nós nos afastando da luz. Quanto mais eu me afasto da luz, mais escuridão vai acontecendo no meu ambiente, na minha vida. E quando a escuridão chega, é o momento que o ladrão não pede para entrar, o ladrão ele pula a janela, ele pula o muro. Pastor, eu não consigo entender, porque algumas coisas não acontecem na minha vida, ou acontecem de ruim na minha vida. Já parou para pensar que é porque às vezes você está se afastando da luz, permitindo que a escuridão chegue na sua vida, e aí dando autoridade para que o ladrão entre? Porque essa é a característica do ladrão, do salteador. Porque ele sabe que a luz revela. A luz ela tem esse poder de revelar o que está acontecendo. E por onde ele trabalha exatamente na escuridão. Na noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Jesus foi traído. Pastor, eu não consigo me levantar, porque eu não aguento mais ver fulano ou fulana. A minha decepção foi forte, me machucou muito. Se esqueceu que ainda tem 11 na mesa sentado contigo? Até quando você vai focar numa pessoa que já se foi, não está mais na mesa? Até quando uma pessoa que se foi vai continuar a influenciar o teu chamado, a tua trajetória, a tua caminhada? Ainda tem 11 contigo. Ainda tem pessoas na mesa. Foi traído? Foi. Um traiu, mas tem 11 que ainda estão ali, partilhando de pão, partilhando da comunhão, orando junto, caminhando junto. A noite em que foi traído. A noite aqui revela a dor, mas a mesa que ele está, que o texto vai dizer que na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Então na noite revela a dor que ele tem, mas a mesa revela que ainda existe pão e vinho. Na noite tem decepção, mas na mesa tem provisão. Na noite mostra a dor, mas quando eu estou à mesa com ele, eu me torno forte. A noite mostra um momento onde pessoas tentam me apunhalar, mas na mesa tem pessoas que estão partilhando do mesmo propósito que eu tenho. O problema é que nós estamos focando na noite. Só que agora Paulo está querendo nos levar para a mesa. A mesa. Enquanto a sua mente fica focada à noite, você não vê que na mesa ainda existe alimento. Enquanto a sua mente fica focada na dor da noite, você não consegue ver que a luz da mesa mostra que existe um propósito para a sua vida. Eu vim como um profeta que Deus vai dizer o seguinte: não se afaste da mesa.
Não se afaste da mesa, porque a mesa sempre vai ter pão e sempre vai ter vinho. Quando você se afasta da mesa, está arriscado você desejar comer a bolota dos porcos. Mas se eu estivesse na casa do meu pai, até os jornaleiros têm pão para comer. Se até o jornaleiro tem pão para comer, imagina ainda os filhos que estão assentados sobre a mesa. Se os servos, aqueles que trabalham, têm pão em momentos de escassez, de fome na terra, imagina os filhos que estão sentados na mesa. Tem pão, tem vinho, tem carne, tem uva, ei, tem fartura. Não se afaste da mesa. Nunca se afaste da mesa. Tem pão ali. E principalmente quando Ele está à mesa, tem mais do que pão. Quando Jesus está à mesa, existe milagre de multiplicação. Você lembra quando Ele vai para o deserto pregar? E os discípulos falam: ó, o povo está com fome. O que nós vamos fazer agora, Senhor? Ele fala: deem vocês a eles de comer. Vocês têm poder de dar alimento a quem tem fome. Era Jesus falando. Vocês já estão comigo há tanto tempo que vocês têm poder de dar alimento a quem tem fome. Eles não entenderam o mistério. Tá bom, mas o que nós temos aqui? Ó, nós temos, senão, 5 pães e 2 peixinhos. Tem? Então dá aqui na minha mão. O que nós temos é pouco, Senhor, mas dá aqui na minha mão. O que eu tenho de mim é muito pouco, Ele dá aqui na minha mão. Eu sou muito pequeno, Senhor, dá aqui na minha mão. Moisés falando: eu sou pesado de língua, dá aqui na minha mão, Moisés. O que para você é pouco, na minha mão eu multiplico, eu faço milagre. Entrega na minha mão. E eles entregam nas mãos de Jesus aqueles 5 pães. E Ele começa a repartir entre os discípulos. Porque sempre que quando Jesus começa a repartir, que começam os milagres, entenda que todo milagre começa em repartir aquilo que Deus tem te dado. Não é em comer sozinho, é em repartir. O texto vai dizer que sobra 12 cestos, irmãos. O pouco na mão de um menino, quando passa para a mão de Jesus, e Ele tendo dado graças, e na mesa não é diferente, porque todo milagre só vem depois da gratidão. É entender que nós temos que ser gratos. Ah, Senhor, como eu queria um carro daquele. Só tem uma bicicleta, Senhor. Bicicleta maldita. E Deus falando assim, ó: seja grato no pouco, meu filho, porque quando você for grato no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. O segredo é gratidão. Você tem uma bicicleta, tem pessoas que nem perna tem. No segredo ele repartindo o pão no deserto, o texto encerra dizendo que sobra 12 cestos cheios. Eu fiquei encucado. E o Rafael, esse dia Xavier, falou isso pra gente ali, Augusto. Ele falou: já parou para imaginar? Porque Jesus pergunta: o que eles têm? O que vocês têm? E falam: não temos nada, só 5 pães e 2 peixinhos. Como no final aparecem 12 cestos? Como tinham pessoas no deserto com um instrumento de receber pão, mas o instrumento estava vazio. O que leva um instrumento que deveria carregar o pão, agora
agora está vazio. Qual é a funcionalidade? Já observou que tem um monte de instrumento que Deus fez para carregar pão, mas que por fora parecem estar cheios, mas por dentro tem o quê? E não temos nada. Só tem um menino ali que ele não tem cesto, mas ele tem somente 5 pães. E esse povo que está com cesto ali, Jesus está vazio. Do que adianta eu ser um instrumento grande, mas não carregá-lo? Entenda que na mesa, a mesa tem o poder de multiplicar. Ele toma o pão. Toma o pão. Vou usar o pão que está aqui. O pão para um judeu, ele representa a vida. Porque a comida mais básica na época de Jesus para um judeu era o pão. Era uma comida do cotidiano. Alguns anos atrás foi da nossa cultura também. Todo mundo tinha que comer um pãozinho pela manhã. Não era? Aquele pãozinho que sai quentinho da padaria, que vem queimando o plástico, meu Deus. Aí que desce aquela manteiga coalha. Jesus. Hoje não dá mais, porque você chega com R$1, o cara só te dá meio pão. Mas na época do judeu, o pão era um alimento básico. E por ser algo tão do dia a dia, ele representava a vida. Tanto é quando o povo está com fome, Deus manda pão do céu. Tanto era a vida que Jesus fala assim, ó, eu sou o pão. O pão, ele representa a vida. E olha o que Jesus está fazendo na mesa. Vocês querem multiplicação? Me dê a vida na mão. Dá? Quer viver extraordinário? Dá a vida que está na mesa na minha mão. Dá para mim. Entrega isso aí para mim. Porque eu sei administrar isso. Isso faz parte de mim. Eu sou o pão. Isso aí sou eu. Entrega para mim. Porque não adianta estar sentado na mesa, mas não entregar a vida a Ele. Tem pessoas que estão aqui sentadas na mesa, mas ainda não entregou o controle do pão para Ele. Eu não consigo entender, pastor, porque as coisas não dão certo. É porque você ainda quer continuar controlando o partilhar do pão. E Ele está falando assim, ó, me entrega. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu. Calma aí, pastor, não estou entendendo esse mistério. Eu entrego para Ele fica tranquilo que esse aqui não é o pão da ceia, não, tá? Você vai comer outro, tá bom? Apesar que tem uns irmãos famintos que quando acaba a ceia devoram aqui, como gafanhotos. Está orando para Deus exterminar esse gafanhoto daqui, né, irmão do Ministério do Louvor? O suco então, meu irmão, uva, meu Deus do céu. Hoje a gente vai travar. Os diáconos, por favor, vão travar a mesa, hein? Mas olha isso aqui. Senhor, tá bom, eu te entrego o controle. Toma. Mas se me entregar, eu vou ter que partir algumas coisas que precisam ser partidas. Você está me entregando inteiro, mas então entenda que eu vou ter liberdade para partir. Relacionamentos que não são adequados. Tempo ocioso em rede social, deixa eu tirar. Fala chulas, deixa eu tirar. Deixa eu partir.
partir, depois me ajuda. Joguinhos na internet que não convém. Deixa eu tirar. É entender que quando eu entrego um todo para Ele, Ele já não me devolve aquilo que eu entreguei por inteiro. E Ele não faz isso porque Ele quer te mutilar. Ele faz isso porque Ele sabe que enquanto você estiver sentado com Ele, Ele está te dando a metade, mas vai ter metade todos os dias. Se você permitir Ele partir aquilo que precisa ser partido, irmão, tem pessoas que precisam partir da sua vida mesmo. Tem hábitos que precisam ser partidos da sua vida mesmo. Tem palavras que estão na sua boca que tem que ser partidas por Ele mesmo. Tem pensamentos que só você e Ele sabe que Ele precisa partir mesmo. Mas ainda que Ele não te entregue um todo que você espera, saiba que sempre vai ter vida na sua mesa. Ele partiu o pão. Ele parte o pão porque é necessário. Ele partiu o pão e disse. Ele não disse antes de partir. É porque eu quero saber algumas vontades da parte de Deus na minha vida. Pastor, eu preciso tanto de uma resposta de Deus. Pastor, eu não consigo descobrir qual é o meu chamado. Enquanto você não entregar na mão dele, não permitir que ele parta, ele não vai falar. Porque Jesus não inverte ordens. Tem pessoas que estão logo sentando à mesa e falam, revela para mim. Ele não é mãe de nada não, irmãos. Jesus não é cartomante para ficar lendo a tua mão e ficar falando sobre o teu futuro, não. Ele vai revelar, Ele vai dizer só depois que você permitir que Ele parta aquilo que tem que ser partido. Mas depois que Ele partir, pode ficar tranquilo que a palavra da boca dele vai ser liberada sobre a tua vida. Ele toma o pão, parte e disse. Ele fala. E Ele sempre vai falar. Só confia. Só entrega. Só descansa. Fica de pé comigo. Nossa hora já foi. Qual é a memória que as pessoas têm ao seu respeito? Até quando você vai permitir que algumas decepções definam quem você é? Eu não posso deixar de falar de um grande homem de Deus chamado Pedro. Porque Judas traz Jesus à mesa, mas Pedro, que era aquele discípulo que Jesus mais preparava, que a Bíblia mais revela que tem intimidade, momentos com Deus, experiências com Deus extraordinárias, no momento em que Jesus precisava, entre aspas, Pedro o abandona. Pedro vira as costas para ele. Jesus ele poderia falar assim, ó, Pedro, o que eu tenho para você acabou. Esquece tudo o que um dia eu te prometi. Você para mim está arriscado. Mas depois que Jesus ele ressuscita, ele faz questão de ir até Pedro. E ele pergunta a Pedro, Rafael,
Pedro, tu me amas? Observa que Jesus não acusou, não falou das falhas, não trouxe à mente os problemas, nada disso. Jesus vai até a Pedro para lembrá-lo o propósito para o qual ele foi designado. Ele faz uma pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, ainda com vergonha, eu conjecturando: sim, Senhor, eu te amo. Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Elas dizendo assim, ó: volta a fazer aquilo para o qual eu te chamei. Mas ainda ele estava com vergonha, porque o objetivo de Jesus não é te envergonhar e nem te apontar. Quem faz isso é Satanás. O que Jesus vem, ele sempre é ele que vem ao nosso encontro. Não somos nós, é ele que vem ao nosso encontro. Quando Jesus sempre vem, ele vem para levantar a tua cabeça e para te lembrar qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Pedro, eu vou te perguntar pela segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, volta a fazer aquilo que eu te preparei para realizar. Pedro, eu vou te perguntar mais uma vez. Entenda, Pedro, que Satanás iria querer te envergonhar a mesma quantidade que você fez comigo. Mas eu quero a mesma quantidade que você me negou. Eu quero mostrar que é de oportunidades que eu tenho te dado, porque eu confio naquilo que eu te entreguei. Pedro, eu vou te perguntar pela última vez: Pedro, você me ama? Olha para mim, Pedro, e agora fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então volta a fazer aquilo para o qual eu te preparei. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu vim aqui hoje como um profeta de Deus para falar com algumas pessoas que um dia voltaram as costas para o Senhor. Mas algumas das pessoas não voltaram nem porque era o desejo de voltar. Foram decepções, problemas, lutas, adversidades. Mas que no decorrer da caminhada, no decorrer do chamado, acabaram se distanciando dele. E hoje Jesus está fazendo uma pergunta novamente: você me ama? Feche seus olhos em nome de Jesus.